Fala galera, tudo bem? Bom, tenho recebido muitas mensagens no meu Instagram para fazer um vídeo apenas sobre a estrutura do átomo. Percebi que muitos alunos têm dificuldade em compreender como de fato é idealizado o átomo. Só para começarmos rapidinho, se você não sabe o porquê do átomo, o átomo é a ideia que nós temos de que ele é a parte mais fundamental da matéria. E o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que está em nossa volta, aquilo que você consegue tocar, aquilo que você consegue ver, inclusive aquilo que você também não consegue ver, como no caso o ar que nós respiramos. O ar que nós respiramos também é considerado matéria, beleza? Então, tudo aquilo que está no nosso universo, os planetas, o Sol, as galáxias, tudo é matéria, beleza? Mas então, vamos voltar aqui, vamos definir qual que é a estrutura do átomo. Para você nunca mais esquecer, tá? Já me segue logo aí no Instagram, no Facebook, se inscreve no meu canal e não esquece de compartilhar esse vídeo se você achar interessante. Bom, você pode dividir o átomo em três partes para você nunca mais esquecer, tá? A primeira parte é o núcleo, ok? Núcleo, apenas núcleo é uma parte. Então, divide aí em três partes. A segunda parte é a nossa eletrosfera, que é esses círculos, tá? Em volta do núcleo. Apenas os círculos, as circunferências em volta do núcleo. Essa é a nossa eletrosfera. E a terceira parte, não menos importante, são as partículas que compõem o átomo. Que partículas são essas? Bom, no núcleo nós temos duas partículas, os prótons e os nêutrons. Observe que nós temos uma seta azul indicando, tá, que aqui no núcleo estão os prótons e os nêutrons. Os prótons têm carga positiva e os nêutrons, eles não têm carga nenhuma, ok? Já na eletrosfera, observe aqui os pontinhos, tá? As bolinhas, elas representam os elétrons. Então, na eletrosfera é que nós encontramos os elétrons. E os elétrons, eles têm carga negativa, beleza? Então, você dividiu aí o átomo em três partes: núcleo, eletrosfera e as partículas que compõem tanto o núcleo quanto a eletrosfera. Vamos ver uma imagem bem mais detalhada para você entender como que você pode representar. Bom, essas circunferências aqui, ó, que você está chamando de eletrosfera, você pode chamar também de camada eletrônica, porque é lá que você possivelmente encontra os elétrons, mas você pode chamar também de níveis de energia, beleza? Camada eletrônica e níveis de energia estão corretos. Então perceba que, ó, temos aqui de vermelho os nêutrons e de azul os prótons. De cinza na eletrosfera, no caso aqui, nós temos os elétrons. É a mesma representação da imagem anterior, porém numa representação que segue o modelo atômico de Bohr, beleza? Bom, as camadas, elas são numeradas. Por exemplo, esta camada K, que você pode representar por letras também, é a camada 1, a camada L é a camada 2, a camada M é a camada 3 e assim por diante, seguindo a sequência, tá, do alfabeto K, L, M, N, O, P e Q. E você tem um total de 7 camadas eletrônicas ou simplesmente 7 níveis de energia, beleza? Um detalhe bem curioso, eu vou já mostrar para vocês, tá? É que à medida que você avança no número de camadas, o nível de energia ele tende a aumentar. Vamos ver uma outra imagem aqui. Bom, então esta imagem aqui representa um átomo do nosso elemento químico frâncio. Observe que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas eletrônicas. É por esse motivo que esse elemento químico ele está no 7º período da tabela periódica. Observe que a cada camada eletrônica que vai se colocando em direção à última camada, que é a nossa camada de valência, a camada mais externa, o número de elétrons ele vai aumentando. Quando chega na 4ª camada, nós temos um total de elétrons
de 32 elétrons, entendeu? Então, a próxima camada, que é a camada 5, ela já tem uma quantidade menor. O que eu quero que você entenda com isso? Que a quinta camada, apesar de ter menos elétrons que a quarta, ela é a camada mais energética, o nível de energia é maior, beleza? Porém, a sexta camada, que só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ela já apresenta um nível de energia maior. Perceba que na quinta camada eu tenho 18 elétrons e na sexta camada eu tenho apenas 8. Então a sexta camada, por ter apenas 8 elétrons, mesmo assim o nível de energia dela é maior. Já a sétima camada, ela apresenta apenas 1 elétron. Por essa razão, esta camada aqui, ó, a sétima camada, é a camada mais energética. Então, o nível de energia ele vai aumentando, beleza? Não interessa se lá na última camada eu tenho apenas 1 elétron. Aquela camada é a camada mais energética. Então, para você nunca mais esquecer, divida o átomo em 3 partes: núcleo, eletrosfera e as partículas que compõem essas partes. No núcleo eu tenho próton e nêutron e na eletrosfera eu tenho os elétrons, beleza? Então, vou ficando por aqui. Gostou das dicas? Curte, comenta, compartilha e me segue para mais. Valeu!